Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 5. Nosso tema hoje é a segurança cristã. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Mas como a gente fez semana passada, nós vamos ler o trecho inteiro. Romanos capítulo 5, versos 1 até 11. Romanos 5, 1 a 11. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra eterna e pedimos que o Senhor, por meio dela, faça crescer a vida no coração de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o nosso assunto é a segurança cristã, como eu disse. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Isso é o que diz na nossa leitura, o capítulo 5, versículo 5. Nós fizemos a reflexão sobre Romanos 1 a 5 na semana passada, e agora nós vamos fazer do 5 ao 11. E o verso 5 faz a conexão dos dois trechos, por isso nós lemos o trecho inteiro na semana passada e lemos novamente agora. E eu quero relembrar aos irmãos o que a gente já passou até aqui, mas particularmente o que a gente tratou na semana passada. Então nós temos refletido aí sobre Romanos e vimos que Paulo está apresentando o seu evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do evangelho se enraiza na revelação da justiça de Deus no evangelho. E esse evangelho se dirige a todos os homens, tanto judeus como gentios. Na primeira reflexão do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, o assunto foi o estado de queda dos homens, a nossa condição de pecado. E da metade do capítulo 3 em diante, nós entramos na exposição paulina da justiça de Deus. Então esse é o assunto de Paulo, que a justiça de Deus se manifestou. Essa ação de Deus nova, essa boa nova, essa novidade,
que foi a solução de Deus para o problema do pecado e também das suas promessas de salvação. É que Deus não apenas pune o pecado e se mostra justo de acordo com a sua lei, mas Ele é também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então essa é a justiça de Deus que se manifestou agora no Evangelho. Então esse é o nosso tema do capítulo 3, verso 21 em diante, até o final do capítulo 4. Quando nós entramos no capítulo 5, nós estamos no que é a vida para aqueles que foram justificados. Então agora nós vamos conhecer mais sobre o que é esse poder salvador do Evangelho. O que é transformado na nossa vida quando a gente conhece a justiça de Deus que se manifestou agora. Então isso é o capítulo 5 até o 8. No capítulo 5 o assunto é a paz com Deus, que é o primeiro fruto da vida justificada. Depois Paulo fala sobre a libertação do pecado e a libertação da lei, no capítulo 6, no capítulo 7. No capítulo 8, Paulo fala sobre a vida no Espírito Santo e como é que o Espírito realmente efetiva a libertação do pecado e a nossa transformação até a nossa glorificação. Então esse é o assunto do capítulo 8. E aí essa descrição do poder salvador de Deus no Evangelho é completada. Então Paulo segue no capítulo 9 a 11 para falar da questão do judeu e do grego no plano de Deus. Então nós estamos aqui no começo da exposição de Paulo sobre o poder salvador do Evangelho. Paulo estava falando sobre o que é justificação e como ela é recebida, mas agora o discurso muda claramente no capítulo 5, verso 1. Portanto, justificados pela fé, todos nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Então aqui é para os que atravessaram a porta da fé. Os que deixaram aquela situação de pecado que é descrita nos primeiros capítulos, e agora nós somos justificados. E como é a vida de alguém que é justificado? Em primeiro lugar, nós temos paz com Deus, e esse foi o nosso assunto semana passada. Nós temos paz com Deus não no sentido meramente subjetivo. Não é que nós nos sentimos em paz com Deus, embora isso seja verdadeiro e necessário na vida cristã, mas que objetivamente e efetivamente nós estamos em paz com Deus, porque não há mais demandas de Deus contra nós. Porque Deus satisfez a sua justiça. A sua ira foi apaziguada por Ele mesmo. A sua justiça foi satisfeita. A sua boa vontade em relação a nós foi manifesta na doação do seu Filho. Então Paulo diz que nós já sabemos da nossa justificação. É o capítulo 4, verso 25. Porque Cristo já morreu pelas nossas transgressões e já ressuscitou para a nossa justificação. Então nós sabemos que estamos justificados por causa da obra de Jesus. Então nós sabemos que estamos em paz com Deus. Não se trata do que você sente, mas da relação ou da nova relação que Deus estabeleceu com você por causa de Jesus. Deus está em paz com você porque a relação de Deus com Jesus é comunicada a você. E nessa relação não existe guerra. Toda a justiça de Deus foi satisfeita. Todo o amor de Deus está derramado em Jesus. Então, se você está em Jesus, você está em paz com Deus, porque você está em Jesus. Saiba disso ou não. Nós, inclusive, destacamos que Deus se reconciliou conosco até mesmo antes de nós sabermos disso. Porque nós fomos reconciliados com Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 5, mediante a morte do seu Filho. Então, não é que você se reconcilia com Deus e depois Deus se reconcilia com você. Não é isso. Isso é antropocêntrico. Deus se reconciliou com você pela morte do seu filho. E agora você descobre que Deus se reconciliou com você e você passa a desfrutar da paz com Deus que Deus te concedeu. Então a vida justificada é uma resposta à acessibilidade, à presença, a disponibilidade de Deus no Evangelho. Deus se apresentou a nós, Deus nos alcançou. Nós não temos que construir pontes para chegar em Deus. A gente, na verdade, está sempre tentando destruir as pontes que há entre nós e Deus. Mas Deus constrói essas pontes. Nós construímos muros para ficar longe de Deus, mas Deus derrubou todos os muros. Então, o que compete a nós é responder a esse ato de reconciliação divina. Ou seja,
desfrutar da paz com Deus que Ele concede. Então, isso é o assunto aqui do capítulo 5. Se nós estamos justificados, nós estamos em paz com Deus. Por meio de Jesus, nós tivemos acesso a essa graça, e diz o apóstolo Paulo, que nós vivemos firmes sobre ela, no capítulo 5, verso 2. Isso é outra coisa muito importante a respeito da vida justificada. É que, de certa forma, eu citei Schaeffer na semana passada para falar sobre isso, esse é um lugar na vida cristã que a gente nunca sai. Então eu acabei de falar da porta que a gente atravessa, a porta da justificação. Mas na verdade a justificação não é uma porta que a gente atravessa e abandona. A justificação é um continente, é um país no qual a gente vai habitar. E para onde você vai ali nesse país, o assunto é o mesmo. A realidade é a mesma, é que você vive agora sobre o fato, você habita no fato da sua nova relação com Deus. Você habita como alguém, vive como alguém justificado. Então nós estamos firmes sobre essa graça. E diz ainda o apóstolo que por causa disso a nossa percepção da realidade é alterada. E até mesmo as tribulações que a gente está vivendo têm um outro significado. É isso que o apóstolo diz. Então, onde as tribulações podiam aparentar ser simplesmente o vazio, o absurdo, aquelas coisas com as quais Deus não tem nenhuma relação, então também o apóstolo nos ensina que elas são razão de nos gloriarmos. Ele diz que não apenas a gente se gloria no fato do nosso acesso à glória, mas até nas tribulações. Porque a tribulação, nesse universo, nesse continente em que nós estamos convictos do amor de Deus por nós, então nós interpretamos a tribulação como uma outra coisa, não é o vazio, não é o absurdo. A tribulação é aquele lugar ou aquele momento em que Deus está trabalhando o nosso caráter. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Por que nós nos gloriamos até nas tribulações? É porque a tribulação produz perseverança, a perseverança aprovação, e a aprovação fortalece a esperança, e a esperança sabe que não será frustrada, porque ela é capaz de contemplar o amor de Deus. Então essa é a questão principal. A gente tratou disso na semana passada e desembocamos no verso 5. E a partir do verso 5 nós temos a nossa interrogação. Como é que nós podemos ter tanta certeza disso? Como é que alguém pode ter tanta certeza, afinal de contas, a ponto de nos gloriarmos, é o que diz o nosso texto, a ponto de celebrarmos e nos congratularmos a respeito disso, de que nós vamos alcançar a glória. Então, eu mencionei semana passada, né, isso pode parecer um pouco pretensioso, quando você tem que pregar o evangelho e você fala, olha, aceita Jesus que você vai ser salvo. E a pessoa diz, mas você é salvo? Eu sou salvo, você não. Estranho, né? Parece arrogância religiosa. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, eu conheci Jesus, eu conheci a verdade. Ah, sei, então você está dizendo que eu não conheço a verdade. Aí você diz, não é bem assim. Mas é bem assim. É isso que você está dizendo. Que Jesus é a verdade, quem não tem Jesus não tem a verdade. Então isso sempre foi estranho, mas em tempos do politicamente correto é quase criminoso. Mas é isso que a gente afirma. Essa é uma afirmação fundamental da nossa fé, de que nós realmente cremos que Jesus é a verdade. 1 João diz isso, Deus nos deu entendimento para reconhecer o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro. E isso é gloriar-se, segundo Paulo. E de fato tem uma questão aqui, porque Paulo combate o gloriar-se falso. Ele combate a jactância daquele que acha que tem acesso a Deus pelas suas obras. Então Paulo diz, olha, o evangelho humilha o homem. O evangelho acaba com as reivindicações carnais do homem. Abraão, nem o pai Abraão tem de que se gloriar diante de Deus, diz Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Nem Abraão pode se gloriar diante de Deus, porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas depois que Paulo afirma com toda clareza que o evangelho eliminou toda jactância e que nem Abraão pode se gloriar, aí ele solta isso para nós, que agora nós que fomos justificados nos gloriamos para cá e para lá, né? Nós nos gloriamos por causa da esperança da glória, nós nos gloriamos na tribulação, tipo assim, pode vir o que
o que vier que eu aguento, porque eu sei do meu destino. E ele diz não somente isso, mas nos gloriamos em Deus, por meio de Jesus, diz o final ali do capítulo. Então, de repente, parece que Paulo nega tudo que ele acabou de dizer, mas não é isso. É porque nós podemos nos gloriar em Deus por meio de Jesus. Nós vimos isso semana passada. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas no final aqui do capítulo, no nosso trecho, Paulo enuncia isso com muita clareza, no versículo 11. Não somente isso, mas nos gloriamos também em Deus, por meio de Jesus. Então a jactância do cristão não é a jactância do homem natural. Porque o que a gente celebra, e a razão por que a gente pode afirmar algo sobre nós mesmos com segurança, não é a nossa capacidade de agradar a Deus, nem o nosso desempenho. É a nossa convicção de que Deus agiu em relação a nós de forma suficiente. Então, isso é importante, irmãos, porque, de acordo com Paulo, no capítulo 5, algo é concedido ao cristão que é justificado, que lhe dá essa capacidade de se afirmar diante do mundo e diante de si mesmo. Existe algo que fundamenta na vida do cristão essa sensação de segurança. E esse é o nosso ponto aqui, a segurança cristã. Como alguém pode ter tanta convicção sobre si e sobre o seu destino? Como alguém pode ter tanta confiança sobre o lugar para onde ele está indo e sobre quem ele é no mundo, a ponto de nem as tribulações o lançarem no chão? A ponto de realmente ele achar que ele não pode ser derrotado. Tem gente que acha que isso é arrogância. Pode ser arrogância. Depende do fundamento sobre o qual você se gloria, repito. Mas Paulo diz, não, nós nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. De onde vem isso, afinal de contas? Irmãos, como nós sabemos que não seremos decepcionados? De onde vem tanta confiança? Então veja aí na sua Bíblia, é claro, é o verso 5. É o que está no verso 5. A esperança não será decepcionada. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então esse é o fundamento do orgulho cristão, do bom orgulho. E parece até um paradoxo, porque a gente aprende que, na tradição cristã toda ensina isso, que o maior dos pecados é o orgulho. Mas, irmãos, existe o mau orgulho e, por incrível que pareça, existe o bom orgulho. Existe o bom orgulho. O bom orgulho, naturalmente, não é o orgulho carnal que eu acabei de descrever. Não se trata disso. Mas é como aquele orgulho por exemplo, que um pai pode ter com seus filhos, ou dos filhos podem ter em relação ao seu pai, ou que o marido pode ter em relação à sua esposa e vice-versa. Que é um orgulho que não está totalmente baseado num sentido de realização. É um orgulho que está ligado a um elemento de surpresa também. De você se alegrar de fazer parte de alguma coisa. É por isso que é tão importante, será tão importante para nós, irmãos, aquele dia no céu, em que Jesus, segundo ele prometeu, vai confessar o nosso nome diante dos anjos. Irmãos, isso vai fazer mais por nós do que qualquer massagem do ego que você já recebeu na vida. É o dia que Jesus vai confessar o seu nome diante dos anjos. Nesse dia, você vai ficar muito feliz. Você vai se sentir orgulhoso. Mas não é orgulhoso porque você realizou alguma coisa. É simplesmente honrado por fazer parte de tudo aquilo. Por ser lembrado por Jesus, por ser confessado por Jesus, ou como disse C.S. Lewis, por ser incluído, porque tudo que a gente quer é isso. Eu usei essa expressão uma vez, porque eu toco
tento tocar teclado e às vezes ajudo aqui na igreja também. E dos maiores prazeres de quem canta ou de quem toca, além de contemplar a música, é tocar na banda. Porque aí você participa. Você não apenas olha a beleza, mas quando você acerta a música, né? Quando erra é trágico também. Mas quando você acerta e sai bonito, a beleza não está sendo contemplada por você, ela é veiculada por você. Então isso produz uma sensação muito boa, que nem sempre é orgulho. Se você vê uma boa banda de jazz tocando, talvez você nunca tenha feito isso. Mas se você prestar atenção, você vai ver que de vez em quando os caras têm uma sacada, fazem uma improvisação, alguma coisa, ou ensaiaram muito para tocar um trecho da música complicado, e de repente sai muito bom, e os caras dão sorrisos de prazer. Eles não estão sorrindo de prazer porque todo mundo está assistindo. Quem é músico sabe muito bem. É claro que eles ficam felizes de estar apresentando e as pessoas assistindo, mas não é isso. É o prazer de ter participado daquele acorde. É diferente. Tem a alegria do músico, né, do artista, de ser visto, de agradar os outros com a sua música, mas tem uma outra alegria. É a alegria de estar imerso naquela beleza e de se harmonizar com ela. É um outro prazer. Agora você vai ficar de olho no rosto do jazzista. Presta atenção. De vez em quando até aqui na igreja rolam umas coisas assim. Mas, irmãos, estou dando isso, apresentando como uma ilustração. Nós vamos ter esse orgulho, entre aspas, que não é um orgulho pecaminoso, não é uma jactância, não é um gloriar-se pecaminoso. Mas é, na verdade, uma virtude importante de caráter. Se você prestar atenção, por exemplo, uma pessoa que é absolutamente carente de autoestima, de um senso de valor, é uma pessoa socialmente, muitas vezes emocionalmente, inútil. Você não consegue amar ninguém e se aproximar de ninguém e ajudar ninguém se você não tem senso de valor. E, de algum modo, Deus cria esse senso de valor em nós. Quando Ele diz que a gente é alguém por causa do seu amor. Ou quando Ele diz que Ele nos tornará alguém por causa do seu amor. Ou por que vocês acham, irmãos, que Deus se apresentou a Abraão, que não, como nós vimos em Romanos 4, não podia se jactar diante de Deus por causa das suas obras, e Deus vira para Abraão e diz, farei o teu nome, engrandecerei o teu nome, farei o teu nome, o que diz lá? Elevado. Deus prometeu isso para Abraão, que ia dar a Abraão um nome. Então, meu irmão, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você precisa de um nome. Você precisa sim, todos precisam disso. Mas se você tentar obter isso na carne, você vai se tornar nada. Assim como todas as coisas que a gente procura na carne. Mas se você perseverar até o fim, você vai receber no fim uma pedrinha com um nome escrito, que só você e Deus sabem. Está lá em Apocalipse. Irmãos, então existe algo que vai produzir em nós esse sentido de segurança, de ser alguém, de saber que você tem significado no mundo, a ponto de você poder se gloriar. Mas o que é isso? É o derramamento do amor de Deus no coração. Então aqui, irmãos, está uma das mais profundas e mais gloriosas verdades sobre a vida cristã. É a de que Deus não apenas nos ama e prova o seu amor para conosco, por meio da criação, mas acima de tudo, por meio de Jesus. Não apenas isso, mas de que Deus também testemunha pessoalmente a nós do seu amor. Essa é a grande verdade que está aqui nesse capítulo 5. E que todo cristão justificado conhece. É que Deus testemunha, testifica pessoalmente a nós do seu amor. Eu queria pedir que alguém desligasse aquele ar-condicionado, porque ele está fazendo um barulho, um ruído meio alto. Eu acho que o pessoal ali está meio incomodado. Eu acredito que é esse aqui, né? É o do meio. Então. O pessoal está competindo comigo aqui, olha para mim, olha para o ar-condicionado. Sim. Essa é a verdade, irmãos, do testemunho interno do Espírito Santo. Quero lembrar aos irmãos que já estudaram sobre a doutrina da Trindade no Novo Testamento, é o tema que a gente repete muitas vezes aqui na Igreja Esperança,
nós temos a obra da graça, ela é realizada na nossa vida de forma trinitária. Deus, o Pai, é a fonte da graça, a fonte do amor. Jesus, o Filho, é o lugar de realização, de efetivação desse amor na forma da graça. E o Espírito Santo é aquele que aplica a graça na nossa vida. Santo Agostinho falava que Deus é o amante, que é o Pai, o amado, que é Jesus, e o amor, que é o Espírito Santo. Nós temos e lembramos disso toda semana na bênção apostólica. Talvez você não tenha prestado tanta atenção assim na bênção apostólica, mas ela é uma síntese de toda a teologia cristã. O amor de Deus, o Pai, que é a fonte, a graça do Senhor Jesus, que é o evento de doação desse amor no tempo e no espaço, e a koinonia, ou a comunhão do Espírito Santo, que é a participação pessoal e interna nesse amor divino. E aí dentro, meus irmãos, está toda a teologia cristã. Você pode escrever 20 volumes de teologia dogmática para explicar como isso se deu, como é que nós chegamos a esse conhecimento. Mas tudo isso está concentrado na bênção apostólica. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Irmãos, isso significa que todas as etapas do processo de conhecer a Deus são realizadas pelo próprio Deus. Deus é a matéria da revelação, é o conteúdo da revelação. Jesus Cristo é a mediação da revelação, porque Ele traz esse conteúdo, que é o amor do Pai, para nós, e traduz isso na forma humana. Ele é o Logos, Ele é o sentido expresso daquilo que Deus é, na sua essência eterna. E o Espírito Santo é a presença da revelação. É a consciência aberta para reconhecer a realidade da revelação. Então não é que Deus é amor e é a sua capacidade de conhecer. Não é que Deus é graça e é sua capacidade de conhecer. Deus é o amor que criou todas as coisas. Deus é a interpretação e revelação desse amor em Jesus. E até mesmo a consciência que você começa a ter lendo as Escrituras e caminhando na comunidade, de que Deus é amor, é a obra direta do Espírito Santo. Ou seja, nós não construímos pontes para chegar a Deus. Da fonte da revelação até a experiência pessoal da revelação, Deus é tudo. Deus é tudo. A verdade da salvação pela graça não está apenas nos textos bíblicos que falam que a salvação é pela graça. Ela está patente no conhecimento cristão de Deus, na concepção cristã de Deus, que deixa muito claro que você só pode conhecer a Deus se o próprio Deus se revelar a você. E de fato Ele se revela a você. Ele cumpre todas as etapas do processo de autorrevelação. Agora, irmãos, como koinonia, é isso que significa ali a comunhão do Espírito Santo, a participação do Espírito Santo, como a comunhão do Espírito Santo, a graça de Deus é algo presente internamente, não é apenas algo que você contempla no céu, mas é algo que você vive. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versos 11 e 12. Vejam o que Paulo diz sobre a obra do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Aliás, vamos ler do 9 em diante para ajudar a compreender todo o contexto. Como está escrito: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Muitos irmãos gostam de citar esse verso para dizer que nós não fazemos ideia do que é que nós vamos receber. Mas isso é exatamente o que o apóstolo Paulo não está dizendo. Veja o que diz o verso 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito.
Então não são coisas que nós não sabemos, são coisas que nós sabemos. E o que é que nós sabemos? Bom, nós sabemos em primeiro lugar porque o Espírito Santo é a consciência mais interna de Deus que é trazida para nós. Quem conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus? E é esse Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, que vem habitar em nós, de forma que nós passamos a comungar e participar do conhecimento que Deus tem de si mesmo. Esse é o milagre da graça. É nós participarmos da relação que Deus tem consigo mesmo, que é a relação de Jesus, o Filho, com seu Pai, e que é habilitada e sustentada pelo Espírito Santo. Essa relação é trazida para nós. Por isso, nós conhecemos esses mistérios. Verso 12. Só Deus pode conhecer as coisas de Deus, e o Espírito e o homem conhece as suas próprias coisas. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, irmãos, o Espírito é a comunhão da Trindade e o Espírito é a comunhão da graça, porque ele nos faz conhecer internamente o amor de Deus. Ele nos faz conhecer internamente as coisas que nos foram dadas por Deus gratuitamente. Então, a experiência da graça, como experiência pessoal, é habilitada pelo Espírito Santo. É Deus que produz isso na sua vida, no Espírito Santo. E esse saber da graça de Deus, resulta então, aí nós usamos essa expressão na teologia cristã, do testemunho interno do Espírito Santo. Essa é a grande doutrina que eu procurei enfatizar a partir do versículo 5. O testemunho interno do Espírito Santo é a verdadeira chave da vida cristã. O testemunho do Espírito Santo é o que faz a gente saber da natureza da nossa relação com Deus e da qualidade do amor de Deus em relação a nós. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16. Nós vamos ainda expor esse trecho quando a gente chegar no capítulo 8, vamos retomar esse assunto que eu estou tratando hoje. Mas o que Paulo diz ali? Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito dá testemunho em nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja então qual é o fundamento do gloriar-se cristão. É que nós sabemos algo sobre nós, e é algo grandioso sobre nós. Mas o que nós sabemos é o que o Espírito Santo diz para nós, e não é o que nós realizamos, mas que porque estamos em Cristo, somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Essa é a verdadeira semente e a verdadeira chave da vida cristã. É o conhecimento do amor de Deus em relação a nós e da adoção que nós recebemos em Jesus por causa do Espírito Santo no coração. Sem isso, irmãos, não há santificação. Muitos irmãos lutam para tentar entender o que significa na Bíblia andar no Espírito Santo. Porque de acordo com o apóstolo Paulo, em Gálatas, por exemplo, se você andar no Espírito Santo, você não vai mais cumprir a concupiscência da carne. Você vai conseguir lutar contra o pecado, mesmo que seja uma luta encarniçada, e você saia arranhado, lenhado, faltando uns dedos, mas você vence. O que é isso? O que é andar no Espírito Santo? Olha, que outra coisa pode ser senão ter a sua vida governada por esse testemunho? É isso andar no Espírito Santo. É a consciência da sua filiação, da sua nova relação com Deus por meio de Jesus, reconstruindo toda a sua percepção da realidade, reconstruindo o seu paladar moral, alterando a relação que você tem com as coisas e as suas prioridades e o seu senso de destino. E na medida em que isso acontece, naturalmente, as coisas que o homem natural preza começam a perder a graça para você.
E você começa a realmente desejar se libertar do pecado, ainda que seja uma luta, porque a gente ainda carrega um corpo pecaminoso, o corpo do pecado. A gente ainda carrega isso. A gente ainda luta e tem que se desvestir do velho homem. Está lá em Efésios, está em Colossenses. Então não é mágico isso, não se trata disso. Mas não há vitória nesse conflito sem você acordar de manhã e dormir à noite sob a consciência do amor de Deus por você. Não tem vida cristã sem isso. Nada funciona na vida cristã sem isso. E essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. É claro que há outros dons, né? No 1 Coríntios fala sobre as línguas, as profecias, sobre as curas, os milagres. Mas no final do trecho, Paulo diz, mas o que é em parte, quando vier o que é perfeito, o que vai acontecer com o que é em parte? Vai ser aniquilado. Mas, irmãos, existe uma obra do Espírito Santo em nós que ela não é em parte, ela é perfeita. E essa obra é o anúncio das coisas que nós vamos desfrutar. Veja aí Romanos capítulo 8, o que Paulo diz, no verso 23. Toda a criação sofre angústias no momento, sofre como dores de parto. E verso 23, nós também sofremos hoje. Nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Do que Paulo fala? Paulo se refere a esse fato de que o Espírito Santo presentifica os dons escatológicos. A ressurreição, a vida eterna, a visão de Deus, a vida na Nova Jerusalém. Esses são os frutos. Mas nós temos acesso aos primeiros frutos. Então, o que nós desfrutamos quando o Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos, não é uma obra passageira. É uma antecipação do nosso estado eterno. Então, se existe alguma coisa, meu irmão, na sua vida que vai durar, é a consciência da graça de Deus. Por isso, a sua identidade, quem você é, deve ser construído ao redor dessa consciência. Porque só o que é tocado por essa consciência permanecerá. Tudo que você faz na sua vida que não é feito sob o governo dessa obra do Espírito Santo na sua vida é carnal e vai perecer. Vai perecer. Só vai permanecer para sempre aquilo que Deus faz eterno. E isso é Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Nós estamos aguardando a ressurreição, que é a nossa participação da ressurreição de Jesus, mas o Espírito Santo faz a gente vivenciar um pouco dessa ressurreição hoje. Então a nossa vida precisa ser governada por esse princípio. E o que é tocado por esse princípio na nossa vida, torna-se, no sentido paulino, espiritual. O que você faz por um esforço pessoal de ser alguém na vida, é carnal. Mas o que você faz como expressão do conhecimento de que você é alguém na vida, porque você é filho de Deus, então isso é espiritual, porque isso é governado pela obra do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, é radical assim. Isso significa que até mesmo o seu trabalho diário, o seu trabalho comum, ele não pode ser feito em primeiro lugar para você ter um senso de valor, embora todo trabalho tenha esse efeito, e Deus tenha feito o mundo assim, e Ele tenha feito a natureza humana assim. Mas, em primeiro lugar, o trabalho é onde nós vamos expressar o que nós sabemos que somos diante de Deus por causa do Espírito Santo. Se não for assim, o trabalho se torna uma forma de salvação pelas obras. Um meio de tentar dar uma identidade, uma imagem para você, ao invés de entender que Deus é que constrói a sua imagem e que diz quem você é. Então é uma relação idólatra, carnal e farisaica. Pode ser com o trabalho. Então o trabalho tem que ser um lugar de expressar o que você é. E você não é porque você conseguiu realizar. É porque Deus, que conhece a sua história e que tem você nas suas mãos, lá no futuro, para onde você está indo ainda, mas Deus já está lá, né, irmãos?
Deus já está lá na Nova Jerusalém e nós já estamos lá com Ele, para Ele. Mas de lá, Deus nos conta pelo Espírito Santo como é legal. E você já sabe que isso é a verdade sobre você diante de Deus. Deus tem a sua história inteira nas suas mãos. Então isso é que conta. Não é o que os outros dizem que você é. Não é o que você acha que você é ou devia ser. O que conta é o que o Espírito Santo diz no coração que você é. Isso é a verdade sobre você. Quem você é, como diz Paulo em Colossenses, está oculto com Cristo em Deus. Então você pode olhar para você e falar assim, mas não parece que eu sou tudo isso. Eu não consigo me gloriar assim dessas coisas. Mas diz o apóstolo Paulo que quando Cristo se manifestar, também nós seremos manifestados com Ele em glória. Então, paciência, meu irmão. Jesus teve que fazer isso. Foi o diabo que chegou para ele e falou assim, olha, se você é filho de Deus mesmo, prova aí para você. Transforma essas pedras em pães. O que Jesus fez? Ele disse que não. Ele disse que ia esperar o momento da ressurreição, que é o momento em que Deus ia revelar publicamente quem Ele era. E ele viveu na ambiguidade, na obscuridade, sofreu, viveu todos os desafios. Como é que Jesus deu conta, gente? Eu vou dizer para vocês por que Jesus deu conta de viver como Ele viveu. Porque todos os dias ele ouvia uma voz que dizia assim para ele, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que o Espírito Santo disse para Jesus depois do batismo, é o que o Espírito Santo diz na alma de todo cristão depois do seu batismo. Ou seja, não estou me referindo literalmente apenas ao batismo. Depois que você é justificado, o amor de Deus é derramado no seu coração, como ele foi derramado sobre Jesus. Então você sabe quem você é. E porque você sabe quem você é diante de Deus, aí você vai enfrentar o diabo. E vai enfrentar o dia a dia, e vai enfrentar os fariseus, e vai viver a sua vida cristã. Amém, irmãos? Então, essa é a verdade do testemunho interno do Espírito. E o Espírito revela bens futuros. Veja aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1. Veja na sua Bíblia que palavras importantes do apóstolo Paulo. Versos 13 e 14. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Veja também Efésios capítulo 4, verso 30. Mesma verdade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que o Espírito é um penhor, é um primeiro pagamento, ou na linguagem de Romanos, é o primeiro fruto de uma graça maior e mais completa que a gente ainda vai viver. Então o Espírito é a nossa segurança sobre o nosso futuro. O Espírito Santo é o sinal do nosso destino. É por isso que com a obra do Espírito Santo nós temos esse sentido centrado de personalidade como Jesus tem. É porque o passado, o presente e o futuro estão fundidos agora. Você não está disperso em uma vida que tem pouca lógica narrativa. Não é assim. Você sabe quem você é por causa da cruz e você sabe quem você será. E você sabe tudo isso por causa da obra do Espírito Santo hoje. Então hoje o Espírito Santo conecta a sua história. Ele junta as pontas de quem você é. E você sabe para onde vai. Então o Espírito é um penhor. Olha, qual a finalidade do penhor? Se não nos dar garantia. Qual é a finalidade do penhor? Se não nos dar segurança sobre o pagamento final. Essa é a obra do Espírito Santo. É dar a segurança cristã. É nos fazer conhecer aquilo que já temos e aquilo que receberemos no futuro. Veja Romanos. Perdão, 2 Coríntios capítulo 1. Veja aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Depois nós vamos ler também no 5. E a gente volta para o nosso trecho de Romanos.
2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito Santo como garantia em nosso coração. O Espírito Santo produz segurança. Ele produz um sentido de destino, uma segurança sobre quem nós somos e para onde estamos indo. Também aí, capítulo 5, versos 4 e 5, quando Paulo está falando sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Enquanto estamos nessa tenda, que é o corpo atual, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, e sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5, 5. Agora veja o verso 6. Perdão, agora sim, o verso 5. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes. Irmãos, o Espírito Santo produz essa segurança a respeito do nosso destino. Eu já mencionei aqui o pensamento de um filósofo secular, o André Comte-Sponville, um filósofo francês, ateu, que fala que a esperança é uma causa de infelicidade. Porque se você depende da esperança para viver, você não vive as alegrias do presente. E porque você é desconectado do presente, então você acaba se tornando nisso inautêntico. Então a verdadeira felicidade é obtida quando você perde a esperança, quando você se desespera. O que o ateísmo não faz com as pessoas. Imagina um conceito desse, você tem que eliminar, amputar essa tendência humana natural de ter esperança. Você tem que criar uma disciplina para eliminar aquilo, para poder focar no presente. Não é assim que o cristão foca o momento presente. Porque, de fato, nós experimentamos, de acordo com o apóstolo Paulo, os primeiros frutos do Espírito. A esperança cristã não é mera expectativa. É a expectativa baseada em um dom presente. Então, o cristão vive, sim, dádivas divinas do presente. E por causa dessas dádivas presentes, ele sabe que o futuro é ainda melhor. Esse é o ponto. Então, não se trata de negar o presente. Se trata de compreender que o presente é uma antecipação, uma preparação. Mas se você não viver o que é dado no presente, como você vai se preparar para o futuro? Por isso diz o apóstolo Paulo que é necessário habitar no Espírito Santo. Viver essa realidade do Espírito Santo agora. E agora ele produz garantia. Agora o Espírito Santo produz a segurança. Mas é verdade, essa segurança tem a ver com os dons futuros. Como está escrito em João capítulo 16, depois nós vamos ler lá. Então, nós podemos dizer, irmãos, que o testemunho do Espírito Santo é a semente da fé e da esperança. Talvez você tenha se perguntado já em algum momento, como é que a gente faz para crer? De onde que vem a fé? De onde que vem a capacidade de esperar em Deus? Olha, irmão, só pode vir de Deus. É uma dádiva divina. O que diz Hebreus capítulo 11? Nos primeiros versículos, a fé não é a certeza das coisas que se esperam, e o firme fundamento, ou a convicção dos fatos que não se veem. Ora, mas como é que nós somos capazes de ter a firme convicção e a segurança sobre os fatos que não se veem? De acordo com 2 Coríntios, nós acabamos de ler o capítulo 1 e o capítulo 5, é pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor. É o Espírito Santo que coloca dentro da alma essa segurança sobre o nosso destino em relação a Deus. Por isso não pode haver fé genuína sem a obra do Espírito Santo. Eu quero aqui citar as palavras do João Calvino sobre a natureza da fé. A fé é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, o qual, fundado na verdade da graciosa promessa em Cristo, não só é revelado à nossa mente, mas também selado no nosso coração mediante o Espírito Santo. A fé é essa resposta humana que nós damos, a segurança que Deus põe no nosso coração de que Ele é fiel e verdadeiro e de que o seu amor é real.
Isso é a fé. É uma coisa que está baseada na obra do Espírito Santo no nosso coração. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas podem se sentir um pouco confusas. Ok, mas como é que a gente chega a essa experiência do amor de Deus derramado em nosso coração? Tá, você já disse que é o Espírito Santo que produz isso. Realmente, você não pode produzir. Você não pode produzir essa experiência do amor de Deus e encher sua alma. Mas existe um meio estabelecido por Deus para essa percepção do amor de Deus entrar no seu coração. Meus irmãos, esse meio é, naturalmente, o Evangelho. Porque não é pelo ouvir o Evangelho que vem a fé? Não é assim que está lá na carta aos Romanos, capítulo 10? A fé vem pelo ouvir. E é assim que o Espírito Santo sela e produz segurança no nosso coração. É por meio do ouvir. E, irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina no restante do nosso capítulo. Olha o que Paulo diz. Presta atenção novamente no que nós temos aí no capítulo 5. No verso 5, Paulo diz que a esperança não será frustrada porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Os versos 6 em diante é uma exposição do que isso significa. Por isso começa aí, verso 6, ora. Mas como é isso? Quando éramos fracos, não morreu Cristo pelos ímpios, no Kairós, no tempo adequado? Porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vejam, irmãos, o testemunho que o Espírito Santo dá não é algo que está separado da proclamação do Evangelho. Porque quando nós falamos que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que o Espírito revela o amor de Deus por nós, não são poucos os irmãos que entendem que a voz do Espírito Santo seria uma voz independente do Evangelho. Como se a parte do que o Evangelho diz sobre o amor de Deus por nós, você de repente ouvisse uma voz audível, ou de repente viesse um pensamento invencível, involuntário na sua mente, dizendo e afirmando que você é um filho de Deus. Ou como se você ouvisse a voz de Deus dentro da sua cabeça dizendo, eu te amo, meu filho. E muitos cristãos ficam esperando isso acontecer. E eu não vou dizer que isso não aconteça em certas situações. Mas muitos irmãos pensam que o testemunho interno do Espírito Santo seria isso. Muitos irmãos pensam que o testemunho interno do Espírito Santo seria uma voz independente. Mas, irmãos, não é. Por uma razão muito simples. Se Deus disser a você, dentro da sua cabeça, diretamente, que Ele te ama e que você está seguro, você não vai mais precisar da sua Bíblia para saber disso. Ela ficaria supérflua. Você não precisaria mais de Jesus para saber disso. Porque Deus já ia dizer isso diretamente e independentemente a você dentro da sua cabeça ou dentro do seu coração. Se o testemunho do Espírito Santo fosse essa voz independente, autônoma, dentro da sua cabeça, dentro da sua alma, por que Paulo ia dizer para nós que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores? Você não precisaria de outra prova. Se Jesus aparecesse de noite para você, ou Deus aparecesse de noite para você para dizer que Ele te ama, para resolver o seu problema de insegurança e dúvida da salvação, daquele jeito que você orou muitas vezes e pediu, se Deus fizesse isso, você não precisaria considerar a prova que Deus deu. Na verdade, aquilo que Deus fez nem seria uma prova, mas segundo o apóstolo Paulo, Deus quis dar uma prova. Deus prova o seu amor para conosco. Ora, o que são provas? Provas são recursos usados com seres racionais. Eu não provo nada para o meu cachorro. Porque não adianta eu argumentar com ele. Não vai funcionar.
Na verdade, quando os seres humanos não estão agindo de forma racional, tampouco funcionam as provas, no caso dos seres humanos. Mas provas supõem arrazoado, discernimento, inferências racionais. Deus prova o seu amor para conosco como? Na cruz. Então, onde é que você fica sabendo que Deus te ama? Aonde você fica sabendo? É no sonho. Em primeiro lugar, Deus pode fazer isso, mas é no sonho profético. É na profecia que alguém é usado para dar para você, e eu já recebi profecias genuínas assim. Mas onde é que você fica sabendo? Onde é que você sabe do amor de Deus? Você sabe é na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se você olha Jesus na cruz e você não sabe se Deus te ama, então você não crê no testemunho que Deus deu do seu amor. O Evangelho tem que ser suficiente para você saber que Deus te ama e saber quem você é diante de Deus. O Evangelho tem que ser suficiente. Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Paulo, que disse que o Espírito Santo nos dá a certeza do amor de Deus e de que nós não seremos decepcionados, é o que diz o verso 5, ele diz ainda que essa certeza é uma inferência racional dos fatos objetivos da história do Evangelho. Deus prova, e mais, diz o nosso texto, aqui no capítulo 5, ora, se agora nós somos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos pela sua vida. Porque se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo não apenas diz que Deus prova, mas ele diz, já que Deus fez isso, ele certamente fará aquilo. Se Deus agora mostrou o amor dessa forma, então no futuro ele mostrará de uma forma ainda mais completa. Se Deus já mostrou o amor hoje, então certamente nós temos esperança. E é por isso que Paulo diz que se nós estamos justificados pela fé, nós temos esperança. Essa é a estrutura da esperança. É uma inferência racional. Veja aí na sua Bíblia o capítulo 8 de Romanos, se não é isso que Paulo faz. No capítulo 8, versículo 31 e 32, essa é a lógica cristã, a partir da revelação de Deus. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Atenção para o arrazoado lógico. Se Deus é por nós, conclusão, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Veja a pergunta de Paulo, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, se você crê que Deus deu Jesus, o seu Filho, para a sua salvação, como, pergunta Paulo, como você pode pensar que você está inseguro? Como você pode pensar que você está abandonado? Como você pode pensar que você não tem um futuro e um destino? Como Ele não dará todas as coisas, se Ele já deu o próprio Filho? Irmãos, o Evangelho é prova suficiente de que aquele que crê está absolutamente seguro nas mãos de Deus. Mas o que isso significa, então, em termos da obra do Espírito Santo? Irmãos, é um erro dissociar a obra do Espírito Santo da palavra de Cristo. O Espírito Santo é encontrado quando nós saímos para encontrar Cristo, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo não é o Logos. Jesus é o Logos. O Espírito Santo é a comunhão da Trindade. Então o que você encontra no Espírito é a confirmação do Logos. E não o Logos. Jesus é o Logos. E o Espírito Santo vai levar você ao Logos, que é a palavra. E quando você encontra a palavra de Deus, você encontra simultaneamente o Pai e o Espírito Santo. O testemunho do Espírito não vai vir dentro da sua cabeça sem você abrir a sua Bíblia e ler o seu Evangelho. Abra sua Bíblia em João.
Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Quando, porém, atenção, irmãos, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e vos anunciará a vós. Irmãos, o Espírito Santo não fala as suas palavras. O Espírito Santo fala as palavras de Jesus. O Espírito da verdade não testifica de si mesmo, mas testifica daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. A voz interior da confirmação do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus, a confirmação interior do amor do Pai, é feita pelo Espírito Santo com as palavras do Evangelho, e não com outras. E quando você contempla o Evangelho, e você vê no Evangelho Deus dizer que Ele te ama porque Jesus morreu por você, o Espírito Santo se aproxima e testifica com Jesus. E fala as palavras de Jesus. E Ele diz no seu coração, é isso mesmo. Isso diz respeito a você. E é assim que se ouve o testemunho do Espírito Santo. Seguindo Jesus. Quando você tenta buscar o Espírito Santo separado, meu irmão, não dá certo. Muita gente fica tentando fazer isso, tem gente que pensa que Deus fica chateado. O Espírito Santo fica chateado se você falar muito de Jesus, não fala do Espírito Santo. Ele fica chateado. Mas como dizia o Spurgeon, e eu acho que ele cita outra pessoa, olhei para Jesus e o Espírito Santo pousou, a pomba do Espírito pousou no meu coração. Quis olhar a pomba, ela foi embora. Não funciona você buscar isso separadamente, porque a prova divina está no Evangelho. Mas quando você ouve o Evangelho, você olha para o Evangelho, você vai descobrir que Jesus é ungido de Deus e o Espírito está sobre ele. E quando você procura o Logos, que é a palavra de Jesus, você vai ouvir o sim do Espírito Santo no seu coração, não apenas dizendo que aquilo é verdadeiro, mas dizendo que aquilo diz respeito a você. E aí você vai conhecer a verdade de que você é também filho de Deus. Irmãos, então a voz do Espírito é ouvida meditando e alimentando-se das palavras do Evangelho. É assim que a gente aprende a ouvir o testemunho do Espírito Santo, para que nós tenhamos segurança cristã e tenhamos então a capacidade de enfrentar as tribulações e ter uma vida cristã. Eu quero concluir citando aqui a experiência que eu já citei antes, mas que agora vai ficar talvez mais clara, de John Wesley, o fundador do metodismo, grande avivalista, que por causa dele a história da Inglaterra foi mudada. E ele conta a certa altura, eu cito aqui os trechos de F.F. Bruce, como foi que ele teve essa experiência. Alguns já ouviram, mas vale ouvir outra vez. Na noite de 24 de maio de 1738, John Wesley visitou, segundo ele, de muito má vontade, uma sociedade reunida na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Quando faltava cerca de 15 para as 9 horas da noite, escreveu Wesley em seu diário. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus pecados, e que Ele me salvou da lei
do pecado e da morte. Esse momento crítico da vida de John Wesley foi um acontecimento que, mais do que todos os outros, iniciou o avivamento evangélico do século XVIII. Eu quero te desafiar a ler a Bíblia assim, a esperar em Deus que, pelo Espírito Santo, Ele aqueça o seu coração. Amém? Vamos orar. E enquanto os irmãos distribuem os elementos para a gente tomar a ceia, eu quero te pedir para você pedir isso a Deus, que Ele te ensine a viver no Espírito Santo e viver a partir dessa realidade do amor de Deus por você.